Graça e paz, meus irmãos, fico muito feliz de ter você aqui mais uma vez com a gente do Ministério Profético Diante da Sarça. Nós estamos iniciando a transmissão de estudos da Escola Profética com uma série inovadora, uma série muito boa, que nós já realizamos ela na igreja de forma presencial e agora decidimos estar gravando para deixar registrado aí no nosso canal. E você que ainda não conhece o nosso ministério, poder participar desse estudo maravilhoso, entender como que funcionam algumas áreas da palavra de Deus, como que ela pode ser aplicada no nosso cotidiano, né? Tem aí o nosso Instagram que nós deixamos para que você possa nos seguir nas redes sociais, @igreja _diante da sarça, tá bom? Sou o Bispo Felipe, para você que ainda não me conhece, e eu fico muito feliz de te receber aqui para estar estudando conosco na Escola Profética. Amém? Então, o nosso seminário sobre tipos de batismo será o nosso primeiro tipo de estudo lançado em formato série, tá? Como vocês podem ver, nós somos uma igreja que é filiada à COMEM, Convenção Mundial de Ministros Evangélicos, e esse estudo foi desenvolvido por mim através do conhecimento pedagógico, tá ok? Então vamos lá, vamos estudar sem mais delongas. E aí fica para nós começarmos o nosso estudo sobre os tipos de batismo. A grande pergunta: eu realmente preciso passar pelos batismos? O que isso pode mudar no meu relacionamento com Deus? Bom, para você que ainda não conhece a doutrina da nossa igreja, nós aplicamos e reconhecemos que existem os 3 tipos de batismo, tá? Que são o batismo nas águas, o batismo pelo Espírito Santo e o batismo pelo fogo. E no decorrer do estudo nós vamos estar falando sobre esses 3 tipos de batismo. E você que está chegando agora aqui no nosso canal, eu já te faço um convite, para deixar um like aí para ajudar a gente, se inscrever e colocar nos comentários se você realmente acha que alguma coisa vai mudar na sua vida ou se não muda. Quando você passa pelas águas, você que faz parte de outra denominação, hoje se encontra fora da igreja, instituição, porque nós sabemos que nós somos a igreja em Cristo, então na nossa fé aqui na Igreja Diante da Sarça, nós não acreditamos no termo de desviado, que é popularmente utilizado aí por diversos cristãos do mundo, mas nós acreditamos no termo fraco na fé. Muitas pessoas que se afastam da igreja, instituição, elas saem por alguns motivos, seja esses emocionais, espirituais, problemas seculares no casamento, no trabalho, enfim, existem N motivos, Muitas das vezes tem algum problema com a liderança ou com algum outro irmão da igreja, e nós então entendemos dessa maneira, que se a pessoa ela escolheu ficar fora da instituição igreja, mas ela consegue seguir os princípios cristãos sem se desviar deles nem 1 milímetro para a direita, nem 1 milímetro para a esquerda, de fato essa pessoa ela é cristã, mas nós sabemos que a Bíblia também orienta que nós devemos congregar, e é por isso que eu já deixo essa instigação para você poder parar e refletir se a instituição igreja foi boa para você ou se ela não foi boa, se você tem desejo de voltar para uma instituição. Tá? Se você tiver um interesse, depois você pode olhar lá no nosso canal, onde fica uma das nossas células mais próximas para você estar nos visitando e conhecer a nossa doutrina mais de perto. Tá bom? Mas vamos seguir aí com o estudo. Você faça essa pergunta agora, neste momento. E aí vem os 3 tipos de batismo. Como eu falei, tem o batismo nas águas, o batismo no Espírito Santo e nós temos o batismo no fogo. Tá? Bom, já de antemão todo mundo sabe que o batismo nas águas ele é referente à passagem de fato pelas águas correntes. Tem igreja que faz em piscina, em tanque, em banheira. Vai muito dependendo muito da visão do pastor, a visão eclesiástica cristã que ele tem sobre a doutrina da igreja. O batismo no Espírito Santo, existe as denominações que acreditam que quando você passa pelo batismo nas águas, pelo fato do Espírito Santo ter vindo sobre Jesus Cristo, em forma de pomba,
muitas igrejas, né, elas pregam que a pessoa saindo das águas, ela é automaticamente batizada no Espírito Santo. Porém, na prática, nós sabemos que não é assim que funciona. Na prática, muitas pessoas, depois que passam pelo batismo nas águas, elas voltam à vida secular. Elas não permanecem no caminho cristão. E aí, o batismo no Espírito Santo, ele remete à mudança de comportamento. Nós vamos falar mais sobre isso lá na frente. Então, eu já convido você a fazer esse tipo de reflexão também, tá? E o batismo no fogo, que está relacionado aos dons espirituais e proféticos, tá bom, meus irmãos? Bom, batismo nas águas, falando um pouquinho de forma mais objetiva. A sua origem é incerta. Porém, muitos usam como base, né, a carta de 1 Coríntios, que fala como de forma simbólica o povo foi batizado na travessia do mar. Mas o que se sabe é que antes da morte de Jesus, representava a remissão de pecados. E a partir da sua ressurreição veio a significar também um novo nascimento como filho ou filha de Deus. Sendo Jesus batizado, né, conforme o livro de Mateus, capítulo 3, versículos 16 e 17, e o próprio Jesus deixou uma ordem, né? Jesus ele deixa uma ordem para a igreja, né? Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém, irmãos? Mateus 28, versículo 19 e versículo 20, nós usamos aqui na igreja para estudo a versão NVI, né, de tradução bíblica. E aí fica essa orientação sobre o batismo nas águas, tá? Ele está relacionado de forma simbólica, como nós vimos no slide anterior, com a travessia do povo pelo Mar Vermelho, né, mediante o mar se abrir, ao toque do cajado de Moisés, sob a ordem de Deus, e aí por meio do cristianismo, né, com a base no que aconteceu com Jesus e a ordem que ele deixa, hoje nós, da igreja cristã, né, nós realizamos o batismo nas águas, né? Tem um texto também muito conhecido lá em João, capítulo 3, que é onde Nicodemos, um mestre, né, muito famoso daquela época, ele vai ter com Jesus um ensino e ali eles dialogam sobre o batismo nas águas. Será, mestre, que é possível de fato eu entrar no corpo de minha mãe novamente para nascer? E Jesus fala, poxa, você sendo mestre, você não entende isso? Então Jesus ele vai falando sobre um nascimento espiritual simbólico, né, através do batismo nas águas. Então, irmãos, o batismo nas águas ele remete a isso, a você mudar a sua consciência, o seu comportamento, né, você se permitir viver uma nova vida, abrir mão, né, da vida que você teve antes do encontro com Jesus e de fato você se tornar uma nova criatura. Então, essa história que a gente ouve aí nas igrejas, que não tem nada a ver você fazer isso ou aquilo depois que se batiza, toma cuidado, porque o batismo ele está simbolicamente ligado à missão de mudança de vida. Tá? Então tome muito cuidado. Claro, aqui nós estamos fazendo um estudo que é panorâmico, é um estudo bem geral, é algo mais direto, mas você tem toda a liberdade de agora ir lá nos comentários, deixar registrado o que você acha, se quer fazer alguma pergunta específica, né? Deixar alguma ideia para os próximos vídeos. Isso é muito bom, porque como igrejas em Cristo, né, que nós somos, templos e habitação do Espírito Santo, nós devemos ter essa união, irmãos. Então, né, hoje eu tive essa concepção de levar os estudos internos da igreja para o canal para que outras pessoas tenham acesso e assim a gente possa estar dialogando. Então, hoje tem o estudo sobre os tipos de batismo. Tá? Os membros aqui do ministério eles passam por um seminário, eles recebem uma certificação. Mas você que está nos acompanhando aí nas redes sociais e desejar, né, de repente, conhecer a nossa igreja ou participar desse estudo de forma presencial para ser batizado, pode contactar, né, o nosso ministério através do Instagram, que foi liberado lá no primeiro slide. É só você voltar ao início do vídeo que você vai ver qual é o nosso Instagram. Bom, seguindo aí para a próxima fase, né, a gente tem aí, ó, por que não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram
pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram e do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. 1 Coríntios 10, de 1 ao 40. Então, você depois lê com mais calma essa passagem, você vai ter um entendimento esclarecedor. Nós oramos para que sim, e se não tiver, irmão, entre em contato, deixa aqui nos comentários que a gente vai te ajudar a estar entendendo, porque a gente sabe que a maioria, né, se não quase que 100% das igrejas tradicionais usam como base somente os evangelhos de Mateus ou de João para o batismo, tá? Eu já fiz o seminário em outras igrejas, não precisa citar o nome, e esse estudo eu desenvolvi com base na pedagogia, né? Sou pedagogo, para quem ainda não sabe, que está nos acompanhando aí no canal, e é por isso que eu sei que a interpretação do texto ela vai variar de acordo com a vivência cultural de cada pessoa. Tá, irmãos? Então, o nosso estudo ele é panorâmico e ele está relacionado à nossa doutrina. Caso você não se sinta confortável, você para o estudo por aqui, tá bom? Bom, aí fica, né, uma meditação que Deus nos deu aqui quando a gente estava montando esse seminário, e diz assim: uma das maiores ilusões causadas pela religião é que se faz necessário ter um certo, abre aspas, né, tempo de igreja, fecha aspas, para descer as águas. Mas como alguém pode medir ou tentar sondar sua intimidade com Deus, se na palavra dele diz que só Deus sonda os corações, conforme está lá em Jeremias, capítulo 17, no versículo 10. E aí tem uma imagem, né, que ela é desafiadora. Toda vez que eu aplico esse seminário, eu coloco ela, uma mulher ali dentro de uma garrafa sobre as águas, e ela pensa, né, isso aí foi um texto que eu coloquei, tá tão bom aqui. E aí, eu sempre gosto de fazer essa provocação, e eu faço essa provocação aqui novamente. Por que que um relacionamento superficial ele vai ser bom, ele vai ser confortável para uma pessoa? Nós temos que tomar cuidado, irmãos, de querer servir a Deus da nossa maneira. Não existe isso. Quando você entra num relacionamento, você tem uma personalidade e o seu parceiro tem outra personalidade. Você adequa, né, as personalidades uma à outra e vocês vivem junto. Com Cristo, né, servir a Deus, né, por meio do Espírito Santo é renúncia, ou seja, você não vai pedir a Deus para se adequar às suas vontades, você vai se adequar às vontades dele, você é que tem que renunciar ao mundo. Só que tem pessoas que acabam se iludindo por falsas doutrinas, como Paulo fala em muitas das cartas dele, e fica aí, ó, nessa situação, cria uma cápsula de vidro, tá boiando, né, sobre as águas, ou seja, é aquela pessoa que vai aos cultos, mas está boiando. Ela não sabe o que significa a doutrina bíblica, a história da igreja, o que tem reservado para o futuro, nunca nem leu os evangelhos, não sabe o que diz ali, é só o que o pastor fala e está muito bom. Esse tipo de pessoa, ela está sendo representada por esta mulher aí nessa garrafa de vidro. Ela é um relacionamento superficial e eu te garanto que ninguém gosta de um relacionamento superficial, tá? Baseado somente no oi, no bom dia. Ele não gera frutos, tá bom, irmãos? E seguindo, né, aí sim nós vamos para a segunda etapa, né, do seminário de batismos, sobre tipos de batismo, e diz assim: batismo no Espírito Santo. O Espírito Santo é um dos três seres da Santa Trindade, a qual Jesus atribuiu o título de conselheiro lá no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 26, e que o enviaria assim que fosse para o reino dos céus. Ao mesmo Espírito é atribuído os dons que os crentes utilizam para curar, pregar, libertar, entre outras manifestações espirituais existentes na história bíblica. E nos dias de hoje, claro. Seu batismo se dá através da imposição de mãos do líder da igreja, conforme lá em Atos 8:17, sendo que com os apóstolos Jesus soprou. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 21 e 22. Irmãos, essas informações aqui elas são importantes porque existe uma cultura, digamos assim, até do meio pentecostal, né? Estou falando porque eu fui da igreja pentecostal por mais de 4 anos,
tá? E essa cultura diz que quando a pessoa ela é batizada em línguas, que ela começa a rodar. Então, assim, conforme as pessoas vão demonstrando uma manifestação espiritual por meio de giros, né, as famosas marchas do Espírito Santo, se tem a ideia de que elas foram batizadas no Espírito Santo, né? Na nossa doutrina não é assim que funciona, né? Na nossa interpretação das Escrituras, né, conforme o Senhor nos atribuiu interpretar, né, nós sabemos, né, também respeitando que o Espírito Santo se manifesta de diversas maneiras, mas os textos dizem outra coisa, né? Os textos dizem que o fruto, né, não é os frutos, o fruto do Espírito Santo, né, quando ele vem sobre a vida da pessoa, é mansidão, longanimidade, amabilidade, enfim, são sentimentos bons sobre a própria vida, sobre as demais pessoas. E é uma estatística, né, que chega até ser chata de mencionar, mas é que a grande maioria das pessoas que passam por esse tipo de movimentação, a vida pessoal delas continua a mesma. Então, assim, Felipe, mas você fala isso com base em quê? Eu estou falando em base em experiências próprias, né? Que eu convivi, né, como ex-dirigente de igreja pentecostal, fui auxiliar, obreiro de outros ministérios, até que Deus permitiu estar presidenciando o meu próprio ministério. Tá? Então, assim, mas eu converso com amigos que são pastores de igrejas, né, com doutrinas pentecostais, e eles ainda passam por esses mesmos problemas, né? Eles costumam comentar, bispo, eu tenho X membros, né? A gente vê a movimentação espiritual, mas o caráter não muda, a pessoa continua uma ovelha rebelde que não ajuda. Então, assim, não adianta a pessoa falar em línguas, rodar, mostrar que está sendo usada, se o caráter do dia a dia ela continua sendo uma pessoa omissa, uma pessoa que não é participativa, uma pessoa que não gera frutos para o reino de Deus, tá? O batismo no Espírito Santo é diferente do batismo nas águas, que vai gerar em você uma mudança de consciência, uma mudança de caráter. O Espírito Santo é para te atribuir novos sentimentos, uma nova visão e uma autoridade espiritual sobre as demais coisas do mundo, né? As coisas seculares, espíritos imundos. Então, o Espírito Santo ele vem como um selo para, vamos dizer assim, ratificar o batismo nas águas, né? Como por isso Jesus passou pelas águas e posteriormente foi batizado no próprio Espírito Santo por Deus Pai, tá bom? E aí nós vamos seguindo, né? Falando agora diretamente sobre o batismo no fogo. O batismo no fogo, ou também conhecido em alguns lugares como ativação de dons, é uma espécie de confirmação e selamento da parte do Espírito Santo com o indivíduo, onde a pessoa recebe a autoridade para utilizar um ou mais dons citados, né, na carta a 1 Coríntios, né, a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, do versículo 1 ao 10, depois você lê com calma. Porém, é algo que fica a cargo de cada um, né, durante a sua busca, fazer a ativação desses dons. Muitos não sabem, mas é um batismo que é ordenado por Cristo, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 49. Quando manda que seus discípulos fiquem em Jerusalém até serem revestidos de poder do alto. Aí você para pensar, né? Bom, se o batismo no Espírito Santo, de fato, ele fosse te atribuir todos os dons, Jesus não teria, depois de ter soprado o Espírito sobre a vida dos discípulos, mandado eles ficar em Jerusalém. Então são coisas distintas, tá? Então hoje nós pregamos aqui na igreja, diante da sarça, né? Eu prego, os demais pastores pregam, que você passa pelas águas. No mesmo dia, nós realizamos a cerimônia com a imposição de mãos do batismo no Espírito Santo. E a pessoa, mediante a frequência nos cultos, a busca, o jejum, a consagração, ela será batizada por Deus no fogo. Ou seja, como se o Espírito Santo estivesse liberando a utilização dos dons espirituais. Bom, aí seguindo, então você vai perguntar o que será gerado em mim. E aí vão ficar algumas indicações de textos para você estar estudando na sua casa com mais calma, ou da onde você estiver nos seguindo. Lá em Gálatas, no capítulo 5, vai falar sobre o fruto do Espírito, né? E o fruto que é gerado pela carne. Nós estamos com um erro
né, textual aí na tela, mas aonde fala sobre os dons do Espírito é em 1 Coríntios, né? Por algum motivo aqui entrou Crônicas, e também interpretando a verdade em 1 Coríntios, tá bom? O tempo para descer nas águas, relacionado ao tempo, né? Muita gente tem dúvidas de quanto tempo você precisa ter de convertido para descer as águas. Então tá aí a resposta em Atos 8. E partilhando da morte, né? Porque é um sentimento que os cristãos não querem ter. Mas segundo diz lá em Colossenses 2 e Romanos 6, nós estamos partilhando a morte com Jesus. E por fim, né, eu te convido a digitar a pergunta e a sua resposta nos comentários. Tá? E essas são as perguntas do fim do nosso pequeno seminário. Lembrando que esse seminário foi reduzido, a aplicação dele presencial gera um certificado, mas aqui a ideia é passar um pouco do nosso conhecimento doutrinário, e você que está conhecendo agora pode e tem a liberdade de colocar aí nos comentários, contactar a gente de alguma maneira pelas redes sociais e fazer perguntas, a gente dialogar, trocar informações, porque isso é importante para as igrejas. Nós precisamos nos unir nesses últimos tempos, né? Conforme diz a carta de João, estamos vivendo a última hora. Bom, e aí são as perguntas. Quais são os livros, né, que falam sobre a ordem do batismo? Quem se batiza e recebe o Espírito Santo ganha autoridade para quê? Cite 3 dons do Espírito, né? Quem recebe e como o Espírito Santo, né? São 4 perguntinhas só para você poder refletir sobre tudo que nós falamos até aqui, tá bom? E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Mais uma vez, nós te agradecemos por ter nos acompanhado até aqui. Esse foi o primeiro estudo colocado de forma em série. Nós vamos estar colocando mais estudos nas próximas semanas. E mais uma vez eu te convido a deixar o seu like, compartilhar esse estudo, comentar de alguma maneira, se inscrever no nosso canal. Isso é importante para o crescimento da igreja. Que você nos ajude e Deus te retribua 100 vezes mais. Amém? Deus te abençoe. Fica aqui a nossa oração para que você a cada dia busque ser um cristão praticante e não apenas um observador que vive dentro de uma garrafa de vidro, uma bolha, usufruindo do movimento espiritual ao seu redor, mas sem ter de fato o contato. Não deixe isso acontecer na sua caminhada espiritual. Faça a diferença na sua igreja, no seu ministério, no seu casamento, no seu trabalho. Nós te convidamos e te desafiamos a agir dessa maneira como cristão. Deus te abençoe. Até o nosso próximo vídeo. Fiquem na paz de Cristo Jesus. Amém?